Olá, eu sou Celina Aquino e esse é o Degusta, o podcast de gastronomia do estado de Minas. Aqui a gente ouve histórias muito saborosas e conhece pessoas que fazem a diferença na nossa gastronomia. E a mesa já está montada para mais um bate-papo. No cardápio de hoje, nós temos uma chefe, mulher, jovem, destemida, com talento de sobra e que tem uma criatividade assim para fazer uma cozinha autoral que é incrível. Ela é uma grande defensora da região leste de Belo Horizonte, levanta essa bandeira mesmo e ela sempre nos surpreende com pratos que têm muitas camadas de sabor, são sempre deliciosos. Ela é a Bruna Martins e ela comanda as cozinhas dos restaurantes Birosca, Florestal e Gata Gorda. Bruna, muito obrigada pela sua presença. A gente está muito feliz de ter você aqui. Obrigada eu, assim, um prazer imenso, Celina, acompanho seu trabalho, você sabe que eu sou uma grande admiradora, acho muito importante o jornalismo gastronômico e é um prazer estar participando desse novo momento aqui no Degusta. Isso, e você também que está sempre presente, né, nas nossas páginas, nas nossas matérias, então é bom também a gente ter oportunidade de conversar agora num outro formato, Exatamente, né? Verdade. Então vamos voltar um pouco no início da sua história, né, pra gente refazer essa trajetória. E assim, Bruna, a gente sabe que o seu início de história não foi nada glamuroso, né? Você não estudou fora, não tinha trabalhado fora, não tinha um investidor para poder abrir um restaurante, você tinha um sonho, uma vontade, um desejo, né, de abrir um negócio. Como é que foi começar nesse mercado, que a gente sabe que não é fácil, nessas condições? Como é que foi isso para você? Então, assim, hoje que eu já me vejo como profissional com bastante experiência, assim, apesar de ainda ser jovem, obrigada por notar, né? Eu percebo que parte da minha trajetória, ela foi feita de uma forma muito ingênua. Então, assim, se eu tivesse consciência do que eu enfrentaria, talvez eu não teria vivido o que eu vivi, entende? Olha. Então, assim, na verdade, era aquela coisa da ignorância, às vezes é uma bênção, Sim. sabe? Então, assim, foi muito difícil, houve muita batalha, mas ainda houveram momentos que eu percebi que fazia parte um pouco do meu destino, assim, sabe? Eu sou bem crente nessa coisa. Guimarães Rosa tem uma frase que fala assim: sorte é isso, merecer e ter. Então, assim, quem nasceu primeiro, ovo a galinha. Não sei se foi sorte, não sei se foi merecimento. Eu tenho uma trajetória de sucesso. Houveram momentos, assim, que eu, nossa, passei mal de tanto trabalhar, mas também houveram momentos que eu vi que foram muito oportunos para eu estar onde eu tô. Então, Sim. assim, eu percebo de verdade que tudo veio a calhar, sabe? Mas começando do começo, né? Vamos lá. Que eu acho que, né, apesar de eu já ter contado essa história para várias pessoas, acho que nunca foi tão para ouvintes, assim, sabe? Então, acho que legal nesse formato bate-papo. Obviamente, tem uma parte aí da memória afetiva, de ter sempre gostado de cozinhar, de ter vindo de uma infância que eu preferia brincar de cozinhar do que brincar de boneca. Isso é uma frase que já saiu até em vários jornais e tudo mais. Eu vou falando e vai vindo imagens assim da minha infância. Minha avó tinha uma horta que eu realmente ajudava ela. Eu tive algumas coisas bem lúdicas assim em relação à gastronomia que foram muito determinantes para me causar tamanho desejo, assim, sabe? Ao longo da minha jornada assim de adolescência, profissionalizante, assim, esse começo também, eu estudei em uma escola, né, de formação gerencial que foi o Sebrae, que era uma escola técnica, e aí nesse cenário a gente também teve contato com, né, estudo de casos de empresa, estágio, essas coisas, e eu sempre dei preferência
para casos de gastronomia. Eu cheguei a visitar Sucos Mais, na época do Sucos Mais. Viajei para conhecer a fábrica. E na época de fazer estágio pelo Sebrae mesmo, ainda com 15 anos, eu bati na porta do Tastevan e pedi pro Rodrigo me dar um estágio. Então eu fui a estágio ele te deu. Super jovem, ele até riu na entrevista. Eu lembro até do sapato que eu vesti pra meu calcei, pra realmente, assim, aquela coisa, entrevista importante. Então, assim, foi... eu era a mais jovem estagiária que já passou por lá, acho que eu tinha 14 para 15 anos, o meu apelido era Calanguinha. Gente! Então, assim, eu era bem miúda, assim mesmo, sabe? E aí... E por que você acha que você decidiu tão jovem, que já era esse o seu caminho? Não, mas na verdade não, assim, aí depois desse momento, quando chegou na fase, assim, faculdade, assim, eu não me interessei tanto, assim, pelo setor da gastronomia, no sentido de também não tinha tanta oferta, né? Tá. Aí eu já tinha uma outra parte de mim que a vida inteira conviveu com família de músico e tal, e aí eu já tinha um contato musical forte, eu estudava saxofone e tal, e aí eu resolvi fazer vestibular para o UFMG de música. Tá. E, inclusive, eu namorei muitos anos um cara da percussão e tal, que isso, acho que isso também me motivou de querer entrar para a faculdade, de participar ali. E aí eu passei para o vestibular de música popular, no primeiro ano, inclusive, eu não passei, eu estudei mais um ano para passar e tal, é difícil. E aí, quando eu entrei... uma parte de mim estava dividida, assim, óbvio, né? Eu lembro de fazer um curso, né, de gastronomia, desses que você vai na casa da pessoa que é cozinheira para aprender. Uhum. Convivi sempre com esse sentimento de divisão, assim, de amores, assim. Mas, sim, na época da faculdade, eu vendia sanduíche, né? E era bem engraçado, porque os sabores e tal, até hoje eu uso no meu repertório, porque são combinações bem básicas, clássicas e funcionais, né? Uhum. E aí eu vendia e o volume foi aumentando, a demanda foi aumentando, eu levava bastante sanduíche para vender. Tenho uma amiga que lembra disso até hoje, que comprava na minha mão e tal. As primeiras clientes. E aí nessa época também eu comecei a cursar uma matéria que era a música do Milton Nascimento, que se chamava, que era uma apreciação musical sobre o Milton Nascimento. Era uma matéria letiva, quem dava é o guitarrista do Milton, era o... esqueci o nome dele, gente. Enfim, professor lá do FMG, e aí a Wilson Lopes. Tá. E aí, nessa época, eu comecei a ter essa coisa do interesse de tentar conciliar música e gastronomia, por perceber que na música popular tinha essa coisa do clube da esquina, das pessoas falarem da boemia, dessa coisa da música que começa num lugar que as pessoas têm comem e bebem, né, ali. E aí a gente foi falando de Santa Teresa, tal. Eu comecei a andar pelo bairro. Pegar meu carro e ir pro bairro e tal. E, enfim... E aí eu ia... e aí eu comecei a reconhecer o lugar lá que o Clube da Esquina tocava, tal. E aí eu passei em frente à Birosca. Gente, então foi a música que te levou pra lá? Exatamente. Esse detalhe eu não sabia. Não, pois é. E aí, nessa época, eu já tava com o sentimento de querer conciliar alguma coisa, fazer alguma coisa diferente, assim. E aí eu passei em frente, tinha uma placa de pano, lembro assim perfeitamente, aluga-se, liguei e era tipo um valor muito barato. Era tipo assim, R$700 o aluguel. E aí e a birosca era um pedacinho assim, pequenininho, né? Não era do tamanho que é hoje. Tá. E aí eu resolvi ter essa coragem de alugar, pedir ajuda pro meu pai e tal, sem ter muita noção de que eu tava fazendo, sabe? Porque na verdade, precisava de obra, eu não tinha dinheiro pra obra. Eu, fiz uma conta básica de que eu conseguiria pagar o aluguel, sabe? Tá. E aí, nessa época, o meu avô tinha falecido e, assim, a única herança que meu pai teve foi uma divisão entre 7 irmãos de uma casa. E foi um valor bem irrisório, assim, mas meu pai me emprestou. E aí a gente conseguiu fazer uma obra bem simples, comprar, um fogão, umas mesinhas e tal.
E aí eu tava com essa ideia de ter um espaço meio como se fosse para receber, eu recebendo, chamando alguém para tocar, e aí comprei um piano e tal. Então era para ser uma coisa meio tipo chefe convida, chefe não, né? Fazendo uma coisa meio cultura musical e gastronômica. Era tão sem experiência que nem isso eu conseguia organizar. Tipo, eu queria fazer uma coisa, mas aí começou a aparecer gente. Eu falei, não, pode vir, senta aí. E aí foi ficando. E aí via gente. Eu falei, nossa, vou precisar chamar um garçom. Entendeu? Não tinha nem garçom. Então, assim, era uma coisa de eu sair da cozinha, atender a mesa, sabe? Essa coisa bem pequenininha, bem amador. E aí a casa foi ficando bem cheia, assim, sabe? E eu acho que uma coisa que foi bem determinante para isso foi que, na época, eu tinha pelo menos consciência das minhas limitações. Eu acho que isso é muito importante quando eu vejo hoje a gastronomia cheia de gente investindo, fazendo restaurante, abrindo coisa, e aí você percebe que a pessoa, às vezes, ela tá dando um passo maior que a perna, sabe? É verdade. E aí, o que eu fiz, não, eu não sabia fazer várias coisas, eu não era uma cozinheira profissional. Eu sabia fazer o que eu podia. Eu tinha pão de queijo que eu terceirizava, que eu não tinha coragem de assar centenas de pão de queijo, entendeu? Então, eu terceirizava pão de queijo, terceirizava joelho de porco, desses lugares que faz frango assado, para desfiar, para poder fazer o prato que eu queria fazer. Então, assim, eu tinha uma coisa bem, assim, limitada mesmo. E aí, a partir do momento que foi enchendo, eu fui sentindo uma vontade de mudar, de mudar o cardápio, de fazer diferente, de, às vezes, atender uma demanda do público, um prato individual, um prato mais bem servido, uma carne. E aí eu fui indo para esses lugares, tipo assim, por exemplo, carne à la minuta, que você tem que acertar o ponto, né? Nunca fiz. Sempre foi, tipo assim, carne cozida, que eu sei fazer, panela de pressão. Foi sempre coisas que estavam ao meu alcance. E as pessoas iam pela comida. Então, eu acho que assim, sabe essa palavra do hype? Na época, há 13 anos atrás, não existia esse hype, assim. Mas eu acho que tinha uma coisa de que a Birosca, ela virou um ponto de encontro de um tipo de público ali que queria um lugar charmoso, que queria comer alguma comidinha gostosa, mas também não tinha uma cobrança ali gastronômica, né, enorme e tal, e tinha aquela coisa cultural de ter o pianista tocando. Então acabou que a Birosca, ela foi por muito tempo um lugar muito único, assim, sabe? Muito autêntico. E aí isso fez por muito tempo ela ficar num hype, assim, sabe? Sim. E aí é isso, assim. Aí o que aconteceu? Eu estraguei o hype da Birosca, tô brincando. Por quê? Não, é porque eu brinco com isso, porque assim, a minha carreira de chefe, ela foi totalmente desenvolvida dentro da Birosca. A Birosca foi a minha escola, meu espaço de criação e desenvolvimento. Sim. E aí, a minha realização pessoal, assim, independente do dinheiro, independente do público, do que o cliente queria, era realmente crescer, amadurecer e me tornar uma profissional do meio, ser uma chefe de cozinha. E aí eu fui realmente explorando isso, né, de trocar cardápio, de, né, trazer técnicas novas, de pensar em tipo um rebranding, assim. A gente passou por vários momentos. Nossa, a Birosca já foi tanta coisa. E aí nessa história, eu acho que as pessoas que queriam daquele jeito, sabe? Essas pessoas que são apegadas. Sim. Isso foi se perdendo um pouco. Mas eu não me importo, porque eu construí minha trajetória, amadureci pra caramba, consegui me tornar uma pessoa com muito mais visão de chefia e consegui abrir os outros restaurantes exatamente por conta de todos esses riscos que eu fui assumindo. E em que momento que você se entendeu chefe, se colocou mesmo nesse lugar? Eu sou uma chefe de cozinha aqui. Nossa, assim, na verdade, a minha segurança pessoal aconteceu, tipo assim, tem uns 4, 5 anos. É mesmo? Olha só, que interessante. Mas
essa coisa de buscar pelo protagonismo feminino, que sempre foi uma voz que eu quis levantar, uma bandeira que eu quis levantar na Birosca, isso começou antes. Tá. E aí, de certa forma, eu fui me apegando a essa coisa da pesquisa, né? De ir pro lugar de, tipo, quais são os pratos da memória afetiva, da memória familiar? É mineiro, é caseiro? O que é isso? É bife a rolê? É frango caipira? Então, esse caminho, assim, da pesquisa, eu já tenho mais tempo que eu carrego. E isso foi determinante para minha formação cultural, gastronômica, assim. Eu acho que isso é determinante para qualquer chefe, assim, também. Com certeza. O que eu vejo também, outra coisa que eu vejo acontecendo é as pessoas se apegando muito a vídeos de internet, técnicos pra caramba, escolas, assim, tipo, aplicativos que ensinam coisas, assim, de restaurante fine dining. As pessoas aplicam isso nos restaurantes, mas a comida não tem alma, a comida não tem repertório, tipo, passou por uma evolução, não tem coerência com o lugar. Então, assim, pelo menos, eu vejo que foi muito importante eu viver todos esses processos da Birosca para eu ser uma pessoa mais completa nesse sentido, assim, de ver que eu passei por coisas que hoje eu falo, ainda bem que eu estava para trás, mas eu vivi dentro de uma perspectiva pequena, que onde eu podia errar, não estou ali já, por exemplo, num lugar, né, com um número de cadeiras enorme, com uma demanda enorme, arriscando até a experiência do cliente, assim, eu fui arriscando aos poucos, assim, sabe? E aí, depois, então, você abre, muito tempo depois, na verdade, muito tempo né? Depois. Você levou um tempo para abrir um segundo, que é o Florestal, exatamente, né? E aí, me conta esse processo do Florestal, que é um restaurante que traz o protagonismo para os vegetais, né? Que tem esse olhar para os vegetais. Me conta por que você chegou nesse conceito e como que foi continuar, essa decisão de continuar ali na região leste, né? Sim. Então, na verdade, assim, o Florestal, ele ia ser a Gira, que eu já fui dona da Gira também, já vendi ela e tal, mas ele ia ser... Que é uma loja de vinhos, isso, né? Ele ia ser um bar de vinhos, descomplicado, assim, para as pessoas beberem, ficarem por ali, e aí ia ter alguns pratos para harmonizar e tal. Só que na época, foi antes da pandemia isso, o imóvel, ele teve, tipo, vários idas e vindas. E aí, como a Gira ela já estava muito pronta no sentido... eu já tinha criado a marca, eu já tinha feito, tipo, o branding, assim, dela, já tinha criado essa coisa de ser uma curadoria de vinhos de pequenos fornecedores, de mínima intervenção, já tinha mergulhado nesse universo, apareceu uma oportunidade de ir para o mercado novo. E aí, como o imóvel estava tendo várias indas e vindas, eu inaugurei a Gira primeiro, preferi ir para lá. Tá. Então, depois que a Gira inaugurou, acho que um ano e meio depois, por aí, o imóvel acabou conseguindo ficar disponível para mim. E aí, essa ideia já tinha, né, morrido. Só que eu não consegui falar, não, agora eu não quero. Porque eu era muito apegada àquele ponto. Eu acho lá muito gostoso. Esse ponto é maravilhoso. É maravilhoso, não posso fazer propaganda demais. Mas aquele ponto é muito gostoso. E aí eu falei, quero mesmo assim, faço contrato, põe no meu nome, vamos fazer tal. Só que, tipo assim, normalmente o processo é anterior ao ponto. Eu tenho vontade de fazer uma coisa, eu penso nessa coisa, eu crio essa coisa para depois procurar. E dessa vez o ponto chegou primeiro. E como eu já tinha feito a Gira, eu falei, eu vou ter que nascer uma nova ideia, um novo conceito para cá. E comecei a debruçar sobre isso, meio ainda perdida, assim, né? Só que veio a pandemia e, assim, muita coisa mudou nesse processo, inclusive, né, pensei em abandonar o ponto, mas estava pegada e tal, a gente, dura 2 meses, dura 3 meses, dura 1 ano, sabe aquela coisa, assim, infinita? E aí, nesse processo, eu fui me apegando um pouco ao que o mundo estava lidando, né? Que era uma coisa que eu fiquei muito preocupada, assim, né? De o que originou isso, né? A humanidade, toda essa questão aí do meio ambiente. E aí eu comecei a ficar mais atenta a isso e pensando assim, acho que como que poderia, dentro da minha vida, do meu legado, eu fazer alguma coisa que eu acho que faça diferença para o mundo gastronômico. E às vezes eu vejo as pessoas conseguindo conciliar com o trabalho atual, por exemplo, como se eu falasse assim, a Birosca hoje vai trabalhar só com carnes orgânicas, né, de pequenos produtores.
Cara, operacionalmente isso é inviável, assim, a não ser que eu seja uma pessoa que tem um lugar menorzinho aí que compra dessa semana de um, aí chega e eu ponho o prato do dia. Meu tipo de trabalho, que eu sou uma pessoa que faço uma coisa que dá uma engessada depois que eu mudo, eu achei que isso seria tão desafiador que eu falei, eu prefiro fazer uma proposta só para isso. E óbvio que os louros que eu for colher ali, vai descobrir um fornecedor incrível, orgânico e tal, e a birosca for usufruir disso, ótimo. Sim. Mas eu acho que eu prefiro ter uma ideia focada nisso para depois distribuir isso para os outros restaurantes, sabe? Isso não... isso foi muito determinante para eu falar, pô, eu vou ir para esse caminho de um restaurante que valoriza os vegetais de um olhar meu. Porque eu sou uma pessoa que também torço o nariz para uma coisa assim, vou comer uma comida natural, uma comida vegetariana, uma comida que, tipo, fez bem pro mundo, vai fazer bem pra mim. É uma coisa que vai sendo confundida, vai virando uma coisa assim, meu Deus, daqui a pouco, sei lá, eu sou obrigada a comer quinoa e tipo assim, frutas... Entendeu? Aquela coisa, tipo, meio vegetariano, é natural, faz bem pra saúde, o que é? E aí eu fui mergulhar nesse mundo e percebi que existe realmente um buraco de, tipo assim, a comida pode ser muito boa e ela não necessariamente precisa ser uma comida extremamente saudável. Meu foco não é esse. Sim. Meu foco é fazer uma excelente comida e, a partir disso, as pessoas se apaixonarem pelos vegetais, independente do que tá comendo, assim. E eu acho que eu parti desse princípio. Tem muita coisa que faz muito bem pra saúde no Florestal. Não tô falando que não é um restaurante saudável, mas meu foco nunca foi fazer comida saudável. Foi sempre fazer uma comida com protagonismo vegetal. E aí... Gente, é impressionante. A gente se apaixona por uma couve-flor, que tem a couve-flor maravilhosa. A gente se apaixona pelo jiló. Eu imagino que até quem não gosta de jiló, quando come aquele, não tem como não gostar, né, eu acho Bruna? assim, que eu sou bem orgulhosa, eu tenho essa sensação de que o Florestal é um presente, assim, que, por exemplo, se ele estivesse em São Paulo, estivesse no Rio de Janeiro, ele seria estouradaço. Não que ele não seja famoso o suficiente, mas eu acho que ainda existe um público que tem resistência. Ainda existe gente que não frequenta, porque acha que é só vegetal. Inclusive, protagonismo não significa exclusividade. Sim. A gente tem proteína na casa. Mas essa coisa de eu ter conseguido, né, criar receitas em cima de... O meu foco ali foi uma pesquisa em cima de uma comida de rua do mundo todo. Então, se você for andar pelo cardápio, a gente passa aí por comida asiática, comida árabe, comida italiana. Então, assim, a gente tem uma pincelada nos 4 cantos do mundo, e isso eu acho que facilitou bastante pra gente chegar nesse sabor, assim, sabe? Porque esses temperos diferentes, essa parte da pesquisa foi muito interessante, assim, pra gente chegar em sabores que as pessoas amam comer, mas nem sempre conseguem. Porque, por exemplo, você vai comer uma comida mexicana, se você for num excelente restaurante mexicano. Sim. Mas, assim, uma chefe de cozinha, ela consegue proporcionar, fazer um mole gostoso. Um mole é uma coisa vegetariana, sim, entendeu? Consigo fazer uma excelente batata frita de verdade, sem ser congelada. Então, assim, ali no Florestal, a gente realmente explora o extremo da qualidade das receitas vegetais, assim, sabe? Eu sou bem apaixonada, e eu acho que quem ama o Florestal também valoriza bastante. Sim. E é isso, não precisa ser vegetariano, não é? Não. Assim, inclusive, eu tenho falado tanto isso que eu acho que a gente tem até que parar de identificar isso no cardápio. Esse prato é vegetariano. Lá a gente engana as pessoas. A gente tem essa estratégia. Inclusive, assim, pouquíssimas pessoas reclamaram, mas a maioria dos pratos a gente não fala, por exemplo, milanesa, parmegiana. A gente não fala de que é parmegiano, não. Sim. Parmegiana com molho caseiro, com burrata, com isso, com aquilo. A gente faz uma parmegiana de berinjela. Se perguntar, a gente fala. Mas tá ali no cardápio, as pessoas sabem que elas estão no Florestal, que a ideia lá é surpreender a todo mundo, todos que foram comer alguma coisa. Então, tudo é uma surpresa, assim, sabe? Agora, ano passado, no início do ano, primeiro semestre, eu inaugurei o Braseiro do Florestal. Sim. Que é uma resposta a esse público que tem resistência para não ter. Que o Braseiro do Florestal a gente serve
proteínas, assim, do mar e do rio, assim, à vontade, assim. Então, principalmente as pessoas que amam comer frutos do mar ali, vai comer polvo, vai comer camarão, vai comer lula, vai comer peixe na brasa. Isso, assim, pouquíssimos restaurantes em BH servem. Sim. E é muito bom o braseiro do Florestal, sabe? Sim, uma ótima opção. É. E aí agora vamos chegar ao Gata Gorda, Sim. que usando até a palavra que você falou no início, tá no hype, né? Assim, é impressionante, né, Bruna? Como que você conseguiu criar realmente um lugar que atrai gente, fica lotado, fila de espera, as pessoas no início, né, desejando muito conhecer. Já ouvi gente que falou que já foi mais de uma vez, muitas vezes, frequenta demais. Então, assim, para quem não sabe, o Gata Gorda, ele tem uma inspiração espanhola, né? Aí eu queria que você contasse também um pouco desse processo de trazer essa outra proposta. É uma cozinha internacional, mas do seu jeito, muito particular mesmo, de enxergar as coisas. Tem uma coisa divertida, né? Sim. Tem ali uma brincadeira que é muito interessante, inclusive com o nome, com a logo, que é uma gata super divertida mesmo, né? Sim. Como é que você chegou nessa ideia? E para entregar essa comida também, que vou repetir, sua comida tem muito sabor. Isso é impressionante. Obrigada. Na verdade, assim, a Gata Gorda, o Florestal, ele já tem um pé de gata gorda. Lá atrás, quando eu comecei a pesquisar essa coisa da comida do mundo todo, eu me apeguei muito aos tapas, a esse formato pequeno, de as pessoas poderem pedir um pouco de tudo e viverem essas porções, assim. Então, o formato da gastronomia do Florestal, do cardápio, tem as bocadas e as pratadas. As bocadas são como se fossem tapas pequenos para compartilhar, Tá. não aqueles tapas individuais de, tipo, comer uma unidade, depois pedir outra coisa, porque financeiramente para o Brasil, eu acho que isso não faz tanto sentido, porque em euro, onde tem, né, muitos tapas, você paga ali 5, 10 euros num tapa. E pro restaurante isso gira, né? Sim. Um restaurante aqui no Brasil, você servir um negocinho assim, custar R$5, pro cliente é ótimo, pro restaurante é péssimo, porque a pessoa vai comer 3, vai ficar satisfeita e a gente realmente não paga a nossa conta com R$15 de consumo. Então a gente realmente tem que aumentar um pouquinho a porção. Tá. Foi uma estratégia que eu tive no Florestal. Pra chamar de tapa, assim, e também os tapas e pinchos da Espanha não são todos individuais, tem muita coisinha para dividir, as batatinhas bravas, essas coisas assim. E aí, nessa primeira visão do Florestal, já foi uma base de repertório pra gata. E aí, quando aconteceu a oportunidade de pegar aquele ponto na Levindo Lopes, o meu sócio queria que eu levasse a birosca pra lá. E aí, nessa época, a negociação, eu fiquei assim, não é ainda. Porque a birosca, assim, ela pode voar, ela pode ir para outros lugares, mas para ela acontecer, ela precisa ir para uma casinha pitoresca. Não vai ser nesse galpão. Tem que manter, né? A identidade. Sim. E aí eu falei, topo fazer uma coisa nova. Eu sou uma pessoa que vive cheia de ideia na cabeça. Vocês têm que acreditar. Aí, realmente, eu já tinha ido à Espanha algumas vezes, né? Esse ano voltei. E aí, quando eles realmente teve esse voto de confiança, eu falei, vou fazer um negócio novo, né? Aí eu realmente peguei e falei, vou fazer o que eu tenho vontade, que tá aflorado em mim, que é essa base da cozinha espanhola. Porque quando eu vi que era Savassi, eu realmente quis dar uma oportunidade tanto para mim quanto para as pessoas que frequentam, né, essa região, a gente entrar num momento de convergência, tanto eles quanto eu. E eu percebi que realmente o público ali, ele precisa de uma comida que seja assim, que atenda um pouco as expectativas dessa comida internacional, que às vezes a pessoa não quer comer uma comida tão mineira, às vezes ela quer comer tipo um arroz com uma carne, um risoto, alguma coisa assim. E aí nesse caminho da comida internacional, eu mergulho num deserto de sem gracices quando eu vejo o mundo da comida internacional. Tenho que concordar, que chega pra você. gente, aquela coisa meio hoteleira, que você não sabe se você põe uma foto hoje de um salmão com risoto ali, você não sabe de onde que tá vindo, quem que fez, o que que tá acontecendo. Então eu falei assim, essa base eu tenho que conseguir mudá-la. E hoje a gente vê que a comida internacional ela é muito embasada na francesa, na italiana, ou é a massa, né? E aí eu peguei e falei, eu partir do princípio espanhol, mas em cima disso vou usar uma gastronomia autoral.
Mas é um autoral que tem muita base espanhola, porque as pessoas, às vezes, aqui em Belo Horizonte, no Brasil, elas têm mania de falar assim, é um restaurante espanhol. Pô, mas essa paella tá diferente do que eu comi na Espanha. Esse aqui não é assim que é na Espanha. Tipo, as pessoas viram sommelier, meio policiais de como é a tradição. Só que a Espanha hoje é um dos lugares mais efervescentes da gastronomia internacional. Total. Eles brincam com tudo. E eu acho muito interessante essa coisa, eles são muito pops, assim, os chefes, a revolução que teve lá com Ferran Adrià, o que tá acontecendo lá com os chefes jovens, os mercados tá cheio de chefe jovem fazendo um tanto de coisa interessante. São muito criativos, eles mesclam a comida latino-americana com a asiática. Então, assim, até pão de queijo eu comi na Espanha. Jura? Você acredita? Eu comi um pão de queijo recheado lá. E tava bom? Não, mas assim... Igual o nosso. Igual o nosso, não. Mas eu falei assim, eu tava com a Lívia, que é a chefe da Gata lá. Eu falei, Lívia, eu tô pagando em euro pra comer pão de queijo. Eu não estou acreditando nisso. Mas a brincadeira é assim, eles realmente já estão neste lugar do pop, do divertido e tal. E eu quis trazer isso pra versão da Gata Gorda, que é essa comida internacional, com essa base espanhola forte, mas em cima de um repertório mineiro, brasileiro, que eu tenho também muito grande, assim. Sim, e inclusive quando o Gata abriu, a gente fez uma matéria, né, contando muito dessa história, das suas referências e tal. Eu quero aproveitar e mostrar aqui pra você, gente, nosso conteúdo, que é publicado semanalmente. A gente tem o Degusta, que sai às sextas, e o Gastronomia, que sai às segundas. Olha só, esse aqui, por exemplo, a gente falou dos bares escondidos em Belo Horizonte. Olha só, escondidos, mas nem tanto, né? Mas tem o seu charme. E aí também temos aqui no Gastronomia, olha, para quem gosta dos pets, falamos sobre os restaurantes que têm menus especiais para eles. Tem até vinho, cerveja, tem tudo. Então, quem tiver interesse, lê lá. E temos também no nosso site em.com.br/degusta, que é atualizado todos os dias. A gente tem mais notícias, mais novidades, a gente está sempre de olho aí no que está abrindo na cidade. E aí, Bruna, eu quero conversar um pouco mais com você sobre bandeiras que você levanta, que eu acho que são importantes da gente voltar. Você já pincelou isso, mas para a gente voltar. Primeiro, vamos falar um pouco dessa questão do protagonismo feminino nas cozinhas. Esse é um assunto espinhoso, né? Que a gente sabe, que a gente caminhou, mas ainda é um grande desafio, né? Para as mulheres estar nesses ambientes das cozinhas profissionais. Então, eu quero que você me fale da sua experiência sendo mulher e jovem, porque eu acho que esse é um ponto também que imagino que deve ter feito diferença para você. E como que você se coloca nesse lugar hoje de ser essa pessoa que luta por isso, mostra esse lado e como é importante a gente valorizar, dar oportunidade, dar espaço. Me fala um pouco sobre isso. Bom, assim, eu tenho colhido frutos, graças a Deus, muito bons dessa minha batalha, dessa luta, assim, ao longo dos últimos anos. Demorou, realmente, pra mim, demorou, acho que eu fui bem pioneira nessa parte, assim, de enfrentar isso, de bater de frente com isso, tanto na mídia, quanto, né, na questão administrativa, operacional dos meus restaurantes. É bem desafiador mesmo, assim, tem muito chefe que conversa comigo e fala assim, nossa, porque já tá difícil mão de obra, imagina quando ela foi por muito tempo, hoje não é mais, mas é exclusiva de mulheres, assim, é uma frente que eu assumi, assim, por quase 12 anos, né? Deve ter um ano e meio que a gente não é exclusivo, mas falar que homens nos meus restaurantes devem representar quase que 1% das minhas contratações de cozinha. É muito pouco. Eu tenho um rapaz na Birosca, eu tenho um rapaz no Florestal e eu tenho uns 3, 4 na Gata. Então, assim, é bem pouco. A Gata é a cozinha mais mista que eu tenho. Mas, assim, primeiro que... assim, a parte difícil foi quando, de fato, eu acho que andou junto também com a minha maturidade. Quando eu percebi que eu não tinha nenhum reconhecimento, que mesmo tendo um restaurante lotado, que a Birosca dava mais fila de espera do que dá hoje, praticamente ninguém
me valorizava na cena, assim mesmo. Uma situação meio de ego carente meu, mas assim, eu percebi que eu era meio boicotada e meio zoada, assim, entre aspas, assim, meio que ninguém me levava a sério. E aí eu comecei a perceber que isso era um traço machista muito grande, e olha que eu, né, tinha vários privilégios de estar ali sendo dona de um restaurante, uma cozinheira, enfim, num restaurante, ela enfrenta, né, quando ela não é a chefe, ela tá ali trabalhando no restaurante, ela enfrenta outros muitos desafios ali, né, principalmente quando é uma cozinha com muitos homens, que são os machismos diários e tudo mais, sem falar em coisas mais cabeludas, tipo assédio. Então, eu resolvi levantar essa bandeira de a gente ter a cozinha exclusivamente feminina como um ponto de formação mesmo e também acolhimento, porque o que a gente fez nesses últimos anos da Birosca, eu acho que pouquíssimos restaurantes do Brasil devem ter feito, no sentido da gente assim apoiar as meninas que passaram por lá, que engravidaram lá, que levaram seus filhos lá, que a gente foi de fato parceira e flexível, e enfim, a gente realmente... Acho que a gente fez bastante diferença na vida de muitas que passaram pela Birosca. E com isso também várias portas foram se abrindo para mim. Eu acho que algumas muito nesse formato de cota, assim, por exemplo, vamos fazer um jantar convidado. E aí há 2 chefes homens, quem que a gente vai chamar? Tem que chamar uma chefe mulher. Então a Bruna, ela começou a preencher essa cota. E isso para mim foi muito bom, Sim. porque de certa forma eu fui ganhando experiência, fui tendo várias trocas que eu não tive antes oportunidade, fui ganhando viagens internacionais para representar Minas, para representar. Então, assim, essa coisa que é, na verdade, uma consciência política dos outros, Sim. eu senti que estava sendo atingida, porque se eu estava levantando essa bandeira há muito tempo, de certa forma, não só o mundo está cobrando, como eu também estou emplacando essa cobrança. Então, de certa forma, eu fui abrindo meu próprio caminho e também o mundo foi mudando, e eu realmente fui participando de muita coisa e abrindo muito, muito caminho, assim, para mim. Só que demorou. Sabe? Demorou para eu fazer minha primeira viagem convidada, demorou para eu ser a primeira convidada para fazer alguma coisa, para eu fazer meu primeiro jantar num festival, para eu fazer isso. Demorou uns bons anos. Mas eu hoje olho para essa época como uma época que foi na hora certa, pela minha maturidade como chefe, que poderia, às vezes, fazer uma coisa que não poderia ficar tão boa, assim, sabe? Tão profissional, por conta das minhas limitações técnicas, vamos dizer assim. Então, assim, para mim, acho que as coisas hoje aconteceram nos tempos que tinham que acontecer. E hoje eu tenho uma percepção que eu acho que é uma grande conquista, que eu vejo muitas meninas que passaram pelas minhas cozinhas liderando cozinhas. Isso é muito legal, Isso é muito legal. Então, assim, por mais que eu seja jovem, que eu tenha uma diferença muito pequena entre elas, eu já tenho 3 restaurantes. Sim. Entendeu? Então, assim, eu tô vendo meninas abrindo seus próprios restaurantes ou chefiando restaurantes de outras pessoas, empresários. Então, assim, eu tenho pelo menos 5 aqui na minha cabeça que hoje, em Belo Horizonte, estão tornando a cena gastronômica Belo Horizonte mais heterogênea, porque antes era homogênea, era homem, Sim. homem, homem, dono de restaurante, e eu. Agora a gente tem mais mulheres, e isso tá ficando uma coisa tão mesclada que estão abrindo caminhos, elas estão fazendo outras coisas e está sendo mais rápido para elas, e eu vejo isso como um ponto maravilhoso, assim, de tipo perceber que convites estão vindo, que elas estão fazendo jantares, que elas estão viajando e que estão tendo seus próprios restaurantes bombando e está fazendo sucesso, e todas elas já passaram pelas minhas cozinhas, assim, sabe? Sim. Passaram também por outras cozinhas, mas eu acho que tem uma coisa que fica acho que no subconsciente mesmo, de tipo assim, pô, se a Bruna teve essa coragem, conseguiu, eu também consigo. É um exemplo, sabe? E eu acho que isso faz muita diferença, assim, de ser um exemplo, assim, de ver que mesmo sendo uma pessoa classe média, mesmo sendo uma pessoa que uma mulher que tem menos, não tem sociedade, não tem investidor e tal, conseguir dar certo, sabe? Isso encoraja elas. E hoje eu vejo na cena meninas que passaram por mim
e que eu acho que elas se sentiram motivadas e encorajadas de alguma forma, assim, Não, sabe? que bom que você teve esse papel, né? Muito legal. Assim, óbvio que eu não tô falando assim que eu sou a pessoa mais responsável, eu acho que cada uma dá o seu passo, mas com certeza a birosca e a trajetória de passar pelas minhas cozinhas faz diferença, assim, não, eu às vezes fico assim, eu sou uma pessoa que eu não vou ficar me gabando no sentido de tipo, ai, sou uma chefe que ensinou tudo, meu Deus, aprendeu tudo comigo. Não, até porque no nível que eu tô hoje, se eu tô aqui é porque eu não tô dentro da minha cozinha, entendeu? Então, assim, mas alguma coisa ele toca, as pessoas funcionam. Tive chefe executivo excelente por muito tempo que ensinou várias meninas, que inclusive está com restaurante hoje. Então, assim, eu vejo que o legado foi super bem feito, assim, sabe? Ficou, é. E a outra bandeira que você levanta é a questão da região leste, né? Sim. Apesar de você ter hoje o Gata Gorda na Savassi, eu sei que você tem esse carinho e essa vontade mesmo de colocar a região leste no mapa da gastronomia de Belo Horizonte e do Brasil, né? É difícil realmente fazer as pessoas irem até um lugar que não é assim, né, o lugar onde o polo mesmo, e qual é a importância da gente descentralizar mesmo a gastronomia, né, de levar as pessoas para outros lugares da cidade para comer também e muito bem. Então, assim, eu te falo que, assim, eu tenho muito carinho pela Santa Teresa e agora pela Floresta também. Pra mim, ali é uma região mágica, é muito gostoso, é diferente a vibe, assim. Mas é muito diferente em termos de empresariado, assim, né? Eu entendo que o público para consumir num restaurante às vezes esteja concentrado na Zona Sul, né? E ali que gira o dinheiro, né? Isso fez muita diferença para minha vida quando eu percebi, depois que eu entrei para a Gata, né, a questão de faturamento, a questão de casa cheia e tal. Por um lado é muito positivo pela minha conquista, mas por um lado me entristece, assim, de ver o quanto eu lutei, o quanto eu resisti, o quanto eu batalhei por tanto tempo. E às vezes eu vejo, pô, a resposta por muito sofrimento e muita coisa minha pessoal tava em ter um negócio numa zona que é mais frequentada. Eu acho que tem uma coisa, a Savassi tem uma coisa que tem a ver também com a passagem, né? Um ponto de trabalho e tal. E o Santa Teresa não tem isso, por exemplo, né? A gente tem é um bairro mais vazio durante o dia. Os bairros cheios do Santa Teresa são assim, self-service e pequenos de PF, assim, não cabe mais dentro do que eu faço. Então, assim, eu acho que o Santa Teresa ele tá precisando de uma atenção da prefeitura, tá precisando de uma atenção governamental, porque eu vejo o bairro se transformando de um jeito que eu não gostaria, assim, de ver, sabe? Desde, sei lá, transporte público reduzido, até, acho que tudo, assim, de as pessoas perderam, de certa forma, acho que a pandemia foi fundamental para mudar o comportamento delas, assim, essa coisa. Eu lembro que eu recebia cliente 11h30 da noite, eu passava minha cozinha meia-noite. Então assim, mudou o comportamento das pessoas, essa coisa da noite, do restaurante. Então, assim, eu não tô justificando que o Santa Teresa não tá num bom momento, mas eu acho que o comportamento das pessoas pós-pandemia mudou tanto que ficou bem mais difícil, sabe? Entendi. E aí eu acho que o que sustenta os meus restaurantes da Zona Leste hoje é o diurno do final de semana, que é uma delicinha, né? Tipo assim, tanto o Florestal, aquela praça, né? Nesse sol de inverno gostoso, quanto a Birosca, que também tem uma pracinha na frente, é uma delícia, assim. O diurno dos finais de semana é sempre muito bom. O noturno, acho que tem todo um trânsito da cidade, né? Que tem a ver. Então, assim, tudo isso diminuiu bastante o movimento e tem muita coisa na cidade que está abrindo, né? Não para de abrir coisa, não para de abrir coisa. Não. Mas eu realmente eu sou apaixonada com bairros pequenos. Eu acho que
A gente fez um movimento muito interessante no Santa Teresa ali, de tanta coisa foi abrindo, tanta coisa foi acontecendo depois que a gente abriu ali. E a gente tem realmente um movimento de resistência, assim, de tá trazendo uma gastronomia que se encontra normalmente em restaurantes mais sofisticados, que ficam em bairros normalmente mais nobres, assim, para um bairro que as pessoas têm que realmente ir como destino, assim, Sim, sabe? você escolhe lá, né? É desafiador, porque toda semana a gente tem que fazer alguma coisa no Instagram para as pessoas lembrarem, não tá na boca do povo, tipo, eu acordar e resolver, eu vou lá pro Santa Teresa, entendeu? Não é uma coisa tão básica, mas é um bairro tão gostoso que eu acho que vale a pena essa experiência, esse risco e tudo mais. Mas tem muita coisa que vai acontecer esse ano aí na Birosca. É mesmo? O que você pode contar pra gente? Já tem um tempo que eu tô querendo que a Birosca ela seja outra coisa além de um restaurante. Olha. E isso aconteceu na pandemia, assim, de mexer um pouco com esse botãozinho dentro de mim e de perceber que a gente tem coisas ali que são bem familiares e tal. E aí, por isso, a gente resolveu mudar de endereço. Gente, é uma super novidade, então. Só que o endereço Santa Teresa, ele não vai sair da minha mão. Tá. E aí, isso que eu acho legal, porque no começo, quando você falou assim, Bruna, defenda o Santa Teresa, fale sobre isso. E eu fiquei assim, será que vai cair bem eu falar que eu tô saindo? Mas é porque eu não tô saindo direito. A Birosca está saindo, né? A gente vai fazer uma maravilhosa despedida do bairro, que a gente tá... que eu já chorei. Nossa, imagino. Não, eu choro em público, eu choro em casa, eu choro com meu marido, eu choro com meu filho, fica perguntando assim, tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu choro de emoção, eu choro de tristeza, é muita coisa. Eu passo lá e fico super feliz, assim, pelo que a gente construiu. Acho que tem uma limitação operacional ali do espaço que eu preciso realmente ir para um outro para eu conseguir dar conta do que eu tenho pela frente. Tá. Mas o que vai ficar no bairro, eu ainda não posso falar. Tá. O que eu posso dizer é que eu estou muito, muito empenhada em fazer alguma coisa com impacto social. Ai, que legal. Precisamos disso. E você pode contar para onde? Posso, vamos. Mas eu acho assim, eu estava, né, não é pelo bairro, mas pelo imóvel, né, porque eu sou essa pessoa que fica procurando casas. Mesmo sem ter um lugar para abrir, você procura. Mas quando eu decidi que a Birosca ela precisava dar um passo, assim, de ser uma coisa mais além do que ela é jantar, né, eu quero aumentar um pouco o horário de funcionamento dela, ter algumas coisas ali para as pessoas levarem para casa. A gente está num desenvolvimento de rebranding assim, que eu precisava de um lugar que eu conseguisse ter essa operação, né? Tá. E dentro do Santa Teresa, não dentro do Santa Teresa em si, mas dentro daquela casa lá, não ia dar. E financeiramente também, no Santa Teresa, eu não vi uma oportunidade de conseguir fazer esses turnos funcionarem de uma forma rentável. E aí eu comecei a pesquisar imóveis em outras regiões e é muito difícil achar a casa linda, né? Nossa muito. Senhora, pelo amor de Deus. Sabia que Belo Horizonte, minha arquiteta fala isso, é das cidades que a gente mais tem perdas de patrimônio? Nossa, e é muito triste, porque, por exemplo, São Sebastião, que é uma cidade que, né, fez para mim um papel importantíssimo na questão da formação do cardápio da Gata Gorda e tal, que é uma cidade pequena da Espanha, é um centro histórico super preservado. A Europa inteira tem essa preservação muito forte. Então, assim, né, você vai na Argentina, tem também... Eu acho que as pessoas têm que aprender a conciliar turismo com arquitetura e com gastronomia. Enquanto a gente não der as mãos nesses três setores, Verdade. Patrimônio, arquitetura, turismo e gastronomia, a gente nunca vai ser realmente um polo gastronômico de turismo. Porque... Gente, é muito pouco interessante viajar para um lugar que você
você tem que ir para um lugar para ver um lugar lindo, depois você pega o carro, vai para outro. Você anda, por exemplo, no centro histórico ali de São Sebastião, tanto de imóvel. Então, assim, eu realmente gostaria de ver a cidade, a prefeitura, o patrimônio, o turismo, conseguindo, às vezes, fazer uma região mais bem resgatada, assim, sabe? De certa forma, um pouco o que aconteceu no Mercado Novo numa versão imóveis. Tá. Mas, enfim, eu encontrei uma casa pitoresca, bonitinha, que eu tô reformando, já tô em obra, e que tem janelas bonitinhas e que eu quero dar espaço, que é no Lourdes, que é um bairro que tem algumas casas ainda que eu vejo que tem essa pegada histórica preservada, né? Apesar de ter muito prédio, tem algumas casinhas ali. E aí tem também Lagoinha, tem também uma outra na Savassi, funcionários. Eu olhei muito imóvel. Mas a gente tá indo pro Lourdes. Olha, que legal. Vai ser legal, vai ser uma nova fase. Novo Birosca. E aí, eu quero aproveitar agora e fazer uma pausa para chamar o Zito Cavalcante, que é um chefe que ele é de Cabo Frio, no Rio, ama Minas, mora aqui já há muitos anos. Ele é do Bar Faísca e ele vai dar pra gente as dicas dos lugares para onde ele gosta de ir na hora de comer e beber. Zito, conta pra gente. Fala pessoal, sou Zito Cavalcante, do Faísca Bar. E eu tô aqui para falar sobre 3 lugares que eu gosto de visitar quando eu tô de folga. O primeiro lugar é Crioula, minha vizinha, ali na Rosinha Sigu, no Alto Caiçaras. Barzinho pequeno, é só ela. Cozinha maravilhosa, mão de tempero inacreditável, como se fosse quintal de casa. Você pega seu copo, pega sua cerveja, um lugar maravilhoso, mágico. O outro é o Bar do Momô, ali na Praça do Nino, que corta ali a Progresso, no Padre Eustáquio. Num bar que tem um fogão a lenha, nos finais de semana tem a balança, que você pode pegar o que você quiser. Um almoço muito gostoso, tanto para passar a tarde quanto só para almoçar. E preço bom, um atendimento maravilhoso, um lugar super gostoso. Além da pracinha, né? Bar de praça, bar de bairro. E o Dono do Espeto, também no Padre Eustáquio, do Daniel, da Ju, do Pedrinho, do Matheus. Espetinho de altíssima qualidade, barrigudinha, cerveja barrigudinha, geladaça, preço bom, tudo maravilhoso. E é isso, gosto de bares simples, que a gente pode conversar com as pessoas que estão ali produzindo, lutando e preocupadas em servir o melhor. Valeu, beijão. Ótimo, Zito. Muito obrigada pelas suas dicas. E, Bruna, aproveitando, fala pra gente aí um lugar ou algum lugar, ou mais de um, que você gosta de ir pra comer e beber quando você tá de folga? Então, eu vou aproveitar esse momento nostálgico de Santa Teresa, porque essa despedida da Birosca de Santa Teresa, apesar de ali vai acontecer uma outra coisa muito legal, a gente vai fazer uma programação imensa de despedida, né? De trás para frente é festa de rua, festa interna, menu especial, convidadas, chefes que passaram pela Birosca, que vão cozinhar comigo, aula show, vai ter, tipo assim, um festival interno acontecendo na Birosca. E aí, nessa pesquisa, eu realmente me debrucei pelo bairro Santa Teresa. E, assim, realmente, eu moro lá, né? Então, assim, sou apaixonada pelo bairro. Tô construindo uma casa lá. Tô no Florestal, que é pertinho. Eu vivo por ali. Eu gosto muito do Maturi. Acho maravilhoso o que acontece ali, sabe? A Regilene é maravilhosa. Ai, bati no microfone. E ali é muito genuíno e muito bem feito. Eu amo pós-balada comer um espaguete no bolão. Amo. Clássico, real, né? É um clássico, mas assim, eu como com prazer. Eu tenho também um apego muito grande à almôndega lá do Nivaldo, Mercadinho Bicalho. Ai, maravilhosa, né? Uhum. E tem o torresmo do Orlando, que é muito bom também. Então, assim, eu tô sempre por ali, circulando, comendo.
Aí eu adoro também comprar frango assado ali no Ubert, levar para casa e fazer um macarrão. Então, Nossa, assim, falando de coisas do bairro, né? Agora, te falando de novidade, eu vou falar do Tom, que é da Ana Clara. Que trabalhou que com foi você. chefe executiva da Birosca por anos, executiva da Birosca Florestal, parceira querida, tá trabalhando comigo ainda, ela continua me dando um apoio aí nas casas, e inaugurou, né, lá na Galeria São Vicente, de frente pro Mercado Central, no 2º andar. É um restaurante que ela chama de comida de herança, cheio de coisa gostosa. E a Ana, ela é muito legal. E aí é isso, né? Desse legado aí, passou... Não queria ter restaurante, sentiu... O marido ajudou bastante ela a se encorajar. E eu acho que ela também se amadureceu bastante na Birosca com essa coisa de administrar um restaurante junto comigo. E agora tá aí tocando dela. Ótimas dicas. Então agora vamos falar um pouco sobre esse seu reconhecimento nacional, né? Você aparecer não só para Belo Horizonte, para Minas, mas para o Brasil. Primeiro, sua participação no Mestre do Sabor, que é um reality show da TV Globo que não está mais no ar, mas você teve uma participação importante lá, né? Foi para a TV, apareceu, né, numa TV aberta em horário nobre. Isso, de que forma que você acredita que essa participação te deu um salto, assim, ou não? Você fez diferença para você? Não, com certeza. A primeira coisa que fez diferença foi porque a gente estava naquele movimento de abertura e fechamento pandêmico, né? Então, nesse intervalo de abertura, o programa estava acontecendo, então foi muito interessante o público ir até a Birosca e me ajudar a movimentar financeiramente o restaurante, sabe? Eu acho, assim, que não foi nada diferente com o sucesso que a gente já tinha antes da pandemia. Tá. A casa ficava cheia e tal. A gente, teoricamente, recebeu uma empurrada, assim, sabe? Que eu acho que seria um pouco mais lento se não fosse pelo programa, sabe? Tá. Mas a gente voltou para a cena com um certo... essa questão do programa pegou um pouco. Mas, assim, não é isso que sustenta, para mim, o restaurante, e acho que o restaurante de ninguém. Então, assim, foi muito importante, mas não foi determinante. Mas uma coisa que mudou dentro de mim, que foi mais determinante que tudo, foi meu olhar sobre a minha vida profissional. Eu saí do programa bem transformada, assim, de querer... de fato, ser vista como uma profissional de qualidade, assim, porque ao mesmo tempo que é muito legal, os chefes que estão fazendo um trabalho assim relevante, com pesquisa, com toda uma trajetória aí mais densa, existe um julgamento, sabe? Quem vai para programa, porque tipo, vai pra Globo, é chefe de televisão, é como se não fosse bom o suficiente para ser o chefe old school que tem um restaurante, né, bom, assim. E eu acho que eu me senti provocada por isso, Tá. assim, tipo, eu fui pra TV, não significa que eu sou ruim, não significa que eu tô aqui desesperada procurando visibilidade, entendeu? Eu fui provocada por isso, de alguma forma, de falar, pô, mas então, quem for até mim, quem for até minha página de internet, de Instagram, quem for até o meu restaurante, tem que ver um bom resultado no meu trabalho, não pode julgar, né, pensando, ela é só uma chefe que ganhou o hype aí de estar na Rede Globo. Então, eu, de fato, me propus a correr atrás, assim, muito, assim. Foi uma época de autocobrança muito grande minha, mas eu dei um salto, assim, de maturidade e de repertório, assim. Eu acho que também teve uma troca muito grande com os colegas lá. O fato de estar no programa, eu estudei bastante para estar lá, tive contato com outros chefes para me formar para eu estar lá. Então, assim, eu realmente me sinto uma pessoa modificada após o programa. Que legal. E emendando, falando do reconhecimento que você já teve aqui, que são vários. Por exemplo, você ganhou já as 2 edições do Prêmio Cumbuca como melhor chefe.
O Gata Gorda e o Birosca estão na lista dos 100 melhores restaurantes pela revista Exame. E o Birosca também está citado na lista 50 Best Discovery, que é uma lista mundial, né? Primeiro, me fala assim, a que você atribui essas menções desses prêmios, dessas listas que são importantes, né? E você acha que isso, de fato, é uma coisa que deve ser perseguida por quem está na cozinha? Assim, o que você acha? Olha, eu acho assim, primeiro que acho que atribui assim, no meu negócio, os meus negócios é um pouco a questão da consistência, assim, sabe? Tá. Eu acho que enquanto eu não tinha essa consistência, eu falo mesmo, porque a Birosca é isso, foi uma eterna evolução, um eterno amadurecimento, ela ainda não tinha chegado num lugar de reconhecimento, né? Agora, acho que assim, ter 3 restaurantes que servem boa comida, para mim, realmente é uma super realização, assim. Então, essas listas, para mim, elas são importantes porque me tocam de alguma forma, assim. Eu me vejo reconhecida, me sinto um pouco validada, assim, apesar delas não serem... tipo assim, o que determinam se eu sou boa ou ruim, que eu sei que tem milhares de bons restaurantes e bares que não estão nessas listas, por exemplo, né? Então, é um misto de sensações, assim. Uma parte de mim é muito grata e eu sou extremamente feliz de estar, porque é muito gostoso sentir seu trabalho reconhecido, sabe? Porque por mais que existem milhares de pessoas julgando, nossa, a internet é melhor nem ler os comentários. É tipo gente falando assim, nossa, a comida da minha esquina é bem melhor do que dos fulano, não sei o quê. Isso aí, gente, o subjetivo, todo mundo tem o seu, sabe? Todo mundo tem a sua opinião. Mas, por mais que também as pessoas falem o que tiver para falar de julgar, existem profissionais da gastronomia sérios que estão por trás dessas coisas, que estão por trás desses lugares, que vão até os nossos restaurantes e realmente, depois de um tempo, eles nos elegem de alguma forma, nos validam. Isso para mim é importante. Eu preciso disso para viver? Não preciso. Mas é muito gostoso isso, e eu acho que se Belo Horizonte tivesse mais lugares dentro dessas listas, mais reconhecidos, mais ainda a gente muda alguma coisa no cenário do turismo gastronômico da cidade, porque isso, de certa forma, movimenta a economia. Então, enquanto a gente fica batendo na murro, na ponta de faca, falando assim, que a comida da minha tia que faz o PF da esquina é melhor do que a de fulano, a gente não está olhando para um olhar tipo, para a nossa cidade, sabe? Tendo um olhar político. Porque, por exemplo, essas cidades que a gente viaja para a Europa para fazer turismo gastronômico, existe uma convergência muito grande política entre o turismo, entre os chefes, entre a política mesmo, de governança mesmo do espaço, desde arquitetônico, urbanístico, tudo converge para ali ser um lugar, de fato, de turismo gastronômico, para as pessoas circularem livremente, para os bares e restaurantes, às vezes eles têm algum tipo de abono, né, em relação à tarifa. Então, assim, existem várias formas da gente conciliar com o governo, com a cidade, da gente se tornar um polo turístico e se movimentar a gastronomia, movimentar os nomes e dar reconhecimento e validação para outros chefes. E eu acho que enquanto, né, nós, os políticos, a gente não consegue fazer isso, essas premiações são super importantes. Sim. Porque elas movimentam. Agora, obviamente, se quiser conciliar governo com premiação, com arquitetura, com urbanização, com chefe, com cozinheiros, eu acho que, nossa, é uma transformação muito incrível. Eu acho que Belo Horizonte tem isso como patrimônio, é a riqueza de BH, muito. O ouro de Minas e a nossa cozinha. Então, acho que a gente tem que olhar para isso sim, para essas premiações sim, dar valor sim, julgar menos e acreditar e esperar que isso chegue em mais chefes, assim. Ótimo. Então agora chegou a hora da gente comer. Tem coisa no forno pra gente. Sim. Então vamos lá finalizar o prato e a gente já volta. Tá bom, vamos lá. E o papo continua agora com comida na mesa. Vamos ver o que a Bruna trouxe pra gente. Bruna, conta, o que você trouxe pra gente comer?
Olha, eu trouxe, como eu tô nostálgica, né, da birosca já, eu trouxe um prato que pra mim atravessa aí todos os cardápios, eu não tiro, ele é super tradicional. É uma broa de fubá com creme de milho, requeijão de raspa e um tartar de palmito fresco com limãozinho, aí tem um picles de beterraba, uma rúcula. É uma entrada, né? Normalmente a gente serve com mais unidades, mas aqui na mesa eu achei que ia ficar mais bonito assim. Ótimo. E eu sou apaixonada, eu gosto muito. Então, vamos comer? Vamos. Vamos lá. Nossa, gente, é lindo, né? Olha só. Vamos lá. E é na bocada, né, Bruna? Assim, como agora ela já deu uma esfriadinha, dá pra ir na bocada, mas às vezes muita gente usa talher também. Esse aqui eu não julgo, não. Então, vamos lá. Eu adoro. Dá pra sentir todos os gostinhos, né? E é super equilibrado. É delicioso, gente. É Minas, né? Tem uma coisa da tradição, mas ao mesmo tempo de uma forma muito diferente, né? E, inclusive, Bruna, eu queria que você me falasse, porque dá pra ver pelos seus pratos, né? O tanto que você tem um olhar muito apurado para estética. A estética para você é uma coisa importante, não só nos pratos, na verdade, né? Os seus restaurantes, a decoração deles, as suas redes sociais, que são incríveis. Eu acho que a gente merece fazer essa menção aqui, né? Suas fotos, né? Que são sempre muito apetitosas. Me fala, assim, de que forma que a estética, ela realmente é capaz de mudar uma experiência ou então melhorar uma experiência gastronômica? Assim, eu sou do time 880. Tem uns lugares muito pé no chão também que eu adoro. E que tem um apego estético ao contrário, né? Mas e eu acho que funciona super. Lá em São Paulo já teve um restaurante muito bom que chamava Capivara. Não lembro de quem chefiava, mas era muito bom mesmo. Era um restaurante de chefe mesmo. E o lugar parecia um albergue. Assim, era impressionante. Era tipo lençol em cima do sofá, vem aqui só pela comida, é isso mesmo. Já fui também em casa de chefe no Peru, famosíssimo, que era a coisa mais feia do mundo, assim. Meu jeito de ser é esse, assim. Eu acho que tem uma questão muito forte que é a coerência com o conceito, né? Então a birosca hoje ela tem uma coisa muito forte com a comida mineira, autoral e familiar. Então a gente tem essa lembrança muito forte em tudo que a gente olha pra lá. A Gata Gorda, essa coisa pop, é a Espanha. Então a gente buscou realmente elementos ali arquitetônicos, azulejo pintado, cores vibrantes e tudo. E tem também o florestal, que é uma urban jungle, assim, né? Uma florestinha ali dentro. Então, eu acho que são coerentes com as propostas gastronômicas dele. Eu acho isso muito importante quando você ainda não é um lugar tradicional e tal, que você pode chutar o balde e fazer o que você quiser. Então, assim, isso é um apelo que eu tenho. E esse crivo, assim, apurado, eu tenho tesão nisso. Faz parte da minha vida. Eu adoro. Nossa, eu passo horas olhando Pinterest, olhando lugar, olhando decoração. Eu salvo. Eu tenho, assim, mais de não sei quantos mil pins, pastas e coisas específicas de cada coisa. Então, assim, eu sou muito caprichosa nessa parte. E eu lembro disso, vem da minha infância. Assim, minha mãe, a vida inteira foi coordenadora de projeto social e que tinha coisas com artesanato, né? Sim. Então, eu sempre observei isso. Ela fez artes também na Guinhar. Então, eu sempre tive essa coisa da arte, da música também. Eu acho que tudo tipo assim, se comunica de alguma forma, sabe? E eu acho que isso também é base de repertório meu, assim, até para criar prato. Eu acho que cultura de todas as formas é importante. Teve uma vez que eu paguei para assistir um curso online do Alberto Landgraf. Eu lembro que eu morri de raiva, porque tipo, ele vendia o curso
falando que ele ia revelar os segredos dele de criação, né? E ele realmente é uma pessoa inspiradora, né? Obviamente é outra pegada e tal, mas eu acho que tudo enriquece, né? Repertório. Sim. Então eu paguei para ver o curso. E aí ele ia falando assim, ele pegava e falava assim, Oscar Niemeyer, as curvas, isso me inspira. Eu falei, porra, achei que ele ia falar que chefe X, a receita X, Y, ia ensinar para eu aprender. Mas hoje faz muito sentido, assim, por exemplo, a Agatha, das coisas que mais me inspirou foram os filmes Almodóvar, assim. Olha, muito legal. Então, isso, eu acho que quando a gente vai criando um repertório de vida, né, de, tipo assim, cultura, essa coisa de você ser uma pessoa, se interessar por tudo, ser uma pessoa culta, né, absorver de tudo, artes plásticas, artes visuais, musicais, isso tudo fornece base para a gente ser criativo, ter um lugar, às vezes, né, que atinge as pessoas em várias sensações ali. E eu acho que também é o segredo de um famoso hype aí, é você olhar para frente. Sim. E aí um jeito de você olhar para frente, né, dessa coisa meio vanguarda, é você ter bastante visão, assim. E isso você só vai aguçar e apurar se você consome cultura. Com certeza. E sei que você é muito inquieta, tem 1000 ideias fervilhando, como você falou, na cabeça. Então me conta, o que você está planejando aí, além da mudança do Birosca? O que vem por aí, Bruna? Mais restaurante? O que é? Não, eu tô numa fase ao contrário, assim. Eu gostaria de trabalhar mais com pessoas, eu gosto muito disso. Eu já cheguei num lugar que, se eu pudesse ajudar, eu ajudaria. Então eu tenho interesse, estou começando a entrar no meio aí da consultoria, de começar realmente a abrir caminho para isso, porque eu acho que isso pode ajudar várias pessoas que às vezes não têm o olhar, não têm ainda segurança de fazer alguma coisa, o que eu posso ajudar. Então eu tô indo para minha vida pessoal, assim, focando numa vida profissional mais voltada para mim daqui para frente, e também de ter consistências nos meus negócios, assim. Óbvio que, como eu disse, que a Birosca ela tá de mudança, já é uma mudança que é muita coisa, né? Tem uma coisa grande para acontecer aí, só que é uma coisa que já está pronta, né? Que eu já preparei para acontecer. Então, teoricamente, apesar de para o público ser novo, para mim eu já formatei, entendeu? Então, eu não preciso sofrer, quebrar cabeça, estudar, debruçar tanto sobre isso. Mas o que a Birosca Santa Teresa vai se tornar ainda é uma fase que eu vou me debruçar muito. E, como eu disse, o meu interesse grande ali pro bairro, pelo carinho que eu tenho pelo bairro, por morar no bairro, por ter esse caso de amor com a Zona Leste, é fazer alguma coisa com impacto social. Estou aí buscando até, já estudando, buscando inspirações, pesquisando, buscando parceria, essas coisas, já num caminho diferente. Aí, gente, os parceiros, vamos apoiar esse projeto, né? Que é muito legal. A gente precisa de valorizar isso. E para os fãs do Birosca, fica aí o convite para participar dessa despedida do Santa Teresa e em breve participar da inauguração. Vão ser 2 meses de despedidas, agosto e setembro. Então a gente encerra aí já no final de setembro, né? O mês de outubro a gente fica fechado para mudança em novembro, início de dezembro. Não tem a data prevista ainda, porque é obra, você sabe, né? Sim, tudo pode acontecer. Tem que dar bom dia pro pedreiro para a obra seguir, acordar, ir para lá, essas coisas. Então, além de tudo, ainda tô tocando obra. Isso, estamos então já ansiosos por essa reinauguração. Vai ser bem gostoso. Tenho certeza. Bruna, muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu Foi muito bom o papo. Olha, também de verdade, gostei. eu ficaria mais aqui umas 3 horas conversando, Eu conversaria bastante também. A gente pede um vinho da próxima vez. Sim, vamos. Teremos outras oportunidades. Obrigada e Eu que sucesso agradeço. aí nessa sua trajetória. Obrigada. Você continue entregando pra gente muita coisa gostosa, viu? Obrigada. Quem quiser conversar comigo, eu tenho minhas redes sociais, né? Tanto dos restaurantes como a minha pessoal, que é Bruna Martins
brunamartins.cozinha, que tá no Instagram. Isso, sigam lá, gente, que tem conteúdo muito legal sempre. Obrigada. E é isso, gente. Você que ficou até o final, muito obrigada pela sua presença e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.